Sejam bem-vindos a mais um pré-jogo aqui no canal Sentimento Tricolor, do time que mais oscila no Brasil. Estamos falando do Fluminense, é claro, né? Quem vai entrar em campo hoje? Time titular, time reserva, time mesclado? Duas notícias saíram ontem à noite, né? Você que acompanhou a nossa live aqui ontem, o X1, a projeção da rodada, você viu que eu era contra aquela primeira notícia que tinha saído, que o Fluminense iria com força máxima para enfrentar o Santos. Afinal de contas, daqui a 3 dias tem um jogo contra o Argentino Júnior, um jogo muito importante. Terminei a live, meia hora depois, o GE publicou uma outra notícia totalmente oposta à primeira. Que o Fluminense sim iria poupar, que o Diniz tinha decidido poupar alguns jogadores e entraria com um time mesclado. Ou seja, a minha avaliação não estava tão errada assim, né? Mas, na enquete que eu fiz na live, 58% aprovavam a escalação de um time titular, de uma equipe principal com todo mundo em campo. E aí eu já deixo a pergunta aqui pra você. Você acha que o Fluminense deveria entrar hoje com o time principal, fez 100%, força máxima, entrar com o time mesclado ou entrar com o time reserva? Afinal de contas, repito, daqui a 3 dias tem a Argentina. Deixa a tua opinião aqui nos comentários, tá? Porque esse vídeo tá muito completo. Tem reforço que vai estrear hoje, tem desfalque também, jogador importante, nem relacionado foi, e eu trago pra você aqui a lista dos relacionados e a provável escalação dos dois times, tá? Pra você que não me conhece, muito prazer, meu nome é André Luiz, seja bem-vindo ao nosso canal. Se puder deixar o like, compartilhar esse vídeo pra geral, você vai estar me ajudando bastante, viu? E queria falar pra você, galera, que esse vídeo aqui, ó, é um oferecimento da Betano, tá? Betano, patrocinadora master do Fluminense, uma das patrocinadoras do Campeonato Brasileiro, patrocinadora aqui do nosso canal. E você tem até hoje, dia 29 de julho, para poder ganhar uma free bet de R$ 50 na faixa. Para isso, você precisa fazer um cadastro pela primeira vez, fazer um depósito mínimo lá no valor de R$ 50, que além do bônus em dobro, você vai ganhar uma free bet no valor de R$ 50. Então vamos dizer que você botou R$ 100 na Betano. A Betano te dá mais 100 de bônus em dobro e uma free bet de R$ 50, ou seja, vale muito a pena. Então se você não tiver feito seu cadastro, faça. Primeiro link aqui da descrição, é só você clicar, utilize o nosso cupom e vai ser feliz. Até porque as odds para os jogos de hoje tá excelente, tá? Mas eu vou ficar aqui na odd da vitória do Fluminense. 1,52 para nossa vitória, ou seja, mais 50% aí de lucro, digamos assim, se você fizer uma pezinha no Fluminense e o Fluminense ganhar o jogo, né? O Fluminense ganhar o jogo, tá? Mas se você quiser fazer em outro resultado também, a Betano tem excelentes odds lá, é só acessar, faça o cadastro com o nosso link e vá ser feliz. Ó, mas não esquece, aposte sempre com moderação e responsabilidade, tá legal? Vamos direto à lista dos relacionados, pessoal? E como já dá pra gente ver aqui, o Marlon é o principal destaque, né? Então o Marlon, depois de cumprir aí 2 jogos de suspensão e fazer uma pré-temporada, digamos assim, brasileira, né? Já que ele vai estrear hoje no futebol brasileiro, ele vai ser titular. Até porque a ausência que nós temos nessa lista dos relacionados aí, a ausência mais sentida é a do Felipe Melo. E aí o Felipe Melo tá fora dessa lista por quê? Ele tá barrado definitivamente do time. Ele tá sendo poupado porque ele será titular na terça-feira ou ele sentiu alguma lesão? Fica essa dúvida, né? Fica essa dúvida aí no ar, tá? Há sim a possibilidade do Felipe Melo ser titular na terça-feira, tá? Mas isso aí é papo lá pra frente. Isso aí é papo pro jogo contra o Argentino Júnior. Quem sabe se o Marlon for titular absoluto hoje, se ele não consiga desempenhar um bom papel, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se já saiu aqui. Saiu o press kit, tá? Então eu vou dar uma olhada aqui no press kit e vamos ver se eles explicam essa ausência do Felipe Melo. Eu acabei de receber aqui agora. Informações gerais, venda de ingresso, parará. Não tô conseguindo achar aqui de cara, tá? Ó, o jogador Alexander. Aqui fala dos jogadores pendurados. O Fluminense tem bastante jogador com 2 cartões amarelos, tá? Isso é uma preocupação. Isso vai ser tema de vídeo aqui, ó. Pedro Rangel, Samuel Xavier, David Braz, Lelê, Pirani já saiu, Marcelo, Manuel, Vitor Mendes, Giovanni Guga, Fernando Diniz, Wagner Bertelli, que é o preparador físico, e o Eduardo Barros, tem 1 cartão amarelo cada. André, John Kennedy, Lima, Ganso, Felipe Melo, John Arias, Fábio, Nino e Thiago Santos
tem 2 cartões amarelos cada um. Ou seja, se um desses aqui tomar cartão amarelo, tá fora do jogo contra o Palmeiras, tá? O jogador Alexander teve uma lesão no músculo posterior da coxa e já faz trabalho de transição para o retorno ao grupo. A Conmebol suspendeu o Manuel, Boteco Tricolor. Aqui no Press Kit, a princípio, não tem nenhuma informação sobre o Felipe Melo, tá? Então a ausência aí do Felipe Melo, a princípio, parece ser uma escolha do técnico Fernando Diniz, ok? Então vamos aos relacionados. Fábio, Pedro Rangel, Vitor Eudes, David Braz, Diogo Barbosa, Felipe Andrade, Guga, Marcelo, Marlon, Nino e Samuel Xavier. No meio, André, Daniel, Giovani, John Narias, Léo Fernandes, Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso e Thiago Santos. No ataque, Germancano, John Kennedy, Keno, Lelê e Ione Gonzalez, tá? O Isaac também não foi relacionado para esse jogo de hoje. Ou seja, o Fluminense relacionou o que ele tem de melhor, força máxima. Mesmo que ele vai entrar aqui o Diniz opte por uma equipe alternativa, os titulares estarão no banco de reservas, tá? Vamos à provável escalação do Fluminense. O Diniz ele estaria colocando a princípio, segundo o GE, apesar que essa aí já é a segunda escalação que o GE solta, né? Então não dá pra gente saber. A gente só vai saber realmente 3 horas da tarde, 1 hora antes de começar o jogo. Mas a tendência maior é que seja Fábio no gol, Samuel Xavier, Marlon, Nino e Marcelo. Marcelo ainda é uma incógnita. Pode ser que ele jogue, pode ser que não. Se não jogar, entra o Diogo Barbosa, tá? André, Martinelli, ganhando a vaga do Lima. E aí a gente não sabe se ele tá ganhando a vaga do Lima ou se o Diniz está poupando o Lima. Mas o fato é que o Martinelli deve começar jogando e, pra mim, deveria ser o titular, tá? E Léo Fernandes fazendo a sua estreia como titular da equipe do Fluminense. A princípio, o Ganso sendo poupado. Aí eu pergunto, se o Léo Fernandes arrebentar no jogo de hoje, ele fica ou sai pro jogo de terça-feira? Tá? Arias, titular pela direita, e Ione Gonzalez pela esquerda. Aí sim o Diniz poupando o Keno, e eu acho acertadíssima, porque o Keno é o único jogador quebrador de linhas. Ele vai ser importantíssimo para puxar o contra-ataque do Fluminense lá na Argentina. Eu prevejo o Argentino Júnior dando um amasso na gente. Amasso que eu digo pressionando em cima e aquela escapulida rápida. A gente só tem o Keno para fazer essa função. Ah, o Lelê. Bom, o Lelê a gente já sabe, né? Então eu acho acertadíssimo o Keno ser poupado. Então o Ione Gonzalez vai ganhar uma chance aí como titular. E o Cano no ataque, porque ele ficou fora do último jogo. O Cano tem excelente condição física, não, graças a Deus não se machuca. Então o risco é muito pequeno de escalar ele hoje e acontecer alguma coisa para terça-feira, tá? Então eu, particularmente, gostei bastante dessa escalação. Principalmente se o Diogo Barbosa começar jogando. Eu acho que o Marcelo é o super trunfo, né? O Marcelo tem que jogar nos principais jogos. A gente não pode nem sonhar em perder o Marcelo para terça-feira. Então eu começaria com o Diogo Barbosa aí na esquerda, deixo o Marcelo no banco para qualquer emergência. O restante do time, eu acho que o Diniz toma uma atitude muito acertada em colocar uma escalação mesclada, um time misto aí para enfrentar o Santos, tá? Até porque o Santos ele tá a 3 pontos da zona do rebaixamento, tá vivendo uma fase péssima. O Santos nos últimos 10 jogos venceu apenas 1, tá? Foram 5 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória diante do Goiás. Eu assisto bastante canais de YouTube de todos os clubes. Eu adoro acompanhar a mídia alternativa, a mídia que acompanha exclusivamente, né, o seu clube de coração. E tem alguns canais de Santos que eu sigo, não vejo um nem dois, vejo alguns. E todos eles colocam esse time do Santos, essa gestão atual, como uma das piores de todos os tempos. A fase do Santos é horrível, apesar do bom resultado no último jogo. O Santos, eu sei que o torcedor santista está chateado porque abriu 2-0 diante do Botafogo e acabou sofrendo um empate no final. Mas quem diria, né? Se perguntasse pro torcedor do Santos assim, ó, aceita um empate com o líder do campeonato antes de começar o jogo? Só que é aquilo, é as circunstâncias como a coisa aconteceu, né? Realmente deixou o torcedor muito chateado. Mas o Santos conseguiu empatar com o líder do campeonato. Resultado que quase ninguém consegue, né? O Botafogo tem ganho de todo mundo. Tem um ataque bastante poderoso, que eu acho que pode incomodar a gente. Tá aqui a provável escalação do Santos, ó. O Vladimir, que é o goleiro reserva,
na minha opinião, um goleiro fraco vai começar como titular, porque o João Paulo tá fora do jogo, tá? Então o Vladimir será o titular. João Lucas na direita, a dupla de zaga composta pelo Messias, Joaquim e o Dodô é o lateral esquerdo, Dodô ex-Galo, que eu já pedi muitas vezes aqui no Fluminense. É um bom lateral esquerdo, Dodô, tá? No meio, Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Dodi. Dodi, um velho conhecido do torcedor tricolor. Essa trinca ofensiva aí eu acho que pode incomodar, tá? Lucas Lima jogando mais como meia central, né? Um camisa 10 ali, o articulador da equipe. Sabe jogar bola, é preguiçoso, mas o Lucas Lima tem qualidade. Não pode dar bola, que senão ele vai deixar o Marcos Leonardo na cara do gol, que é o centroavante. E o Mendonça, que tem uma velocidade impressionante, é o Speed Mendonça, né? Sabe fazer gol também, corre pra caramba. E é bom a gente ficar atento aí a esse ataque do Santos, que é muito poderoso. Mas, repito, Santos está apenas a 3 pontos da zona do rebaixamento, uma vitória nos últimos 10 jogos. Aí eu sei o que tá passando pela tua cabeça, né? Pronto, o Fluminense vai perder porque nós somos Robin Hood. O Fluminense sempre ajuda os times necessitados. Não tem como eu negar, né? Não tem como eu negar que isso acontece. No último jogo fizemos essa caridade para o Curitiba. Mas pelo menos o jogo de hoje é no Maracanã, tá? Tempo no Rio de Janeiro hoje, fechado, chuvoso, temperatura do momento agora 18 graus. E provavelmente teremos o jogo com o campo molhado. Não há previsão de chuva a princípio para a hora do jogo. Tá? A previsão de ficar chovendo até meio-dia, 1h da tarde aqui no Rio de Janeiro. O jogo é às 4, com transmissão do Premier para todo o Brasil. E não há previsão de chuva. Porém, o gramado vai estar encharcado. Isso pode dificultar um pouquinho o nosso jogo. Ou não, né? A drenagem do Maracanã é excepcional. E o máximo que pode acontecer é a bola estar mais rápida. Mas, como é de praxe nos campos ao redor do Brasil inteiro, eles sempre molham o gramado antes do jogo. Então, se não estiver chovendo na hora, talvez não mude nada. Beleza? Mas só uma informação aqui climática, como é que tá o Rio de Janeiro. Beleza, galera? Muito obrigado você que chegou aqui. Se não tiver deixado o like, se puder deixar agora, eu fico muito feliz. E a gente se encontra na live pré-jogo aos redores do Maracanã ali por volta de 14h30, 14h40. Tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores e que vença o Fluminense. Precisamos muito dessa vitória, hein?